Pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos em mais um pós-jogo aqui no Conversa de Torcedor para vocês. Estamos juntos mais uma vez, né? Falando nessa rodada de número 20 do Campeonato Brasileiro. Começou o segundo turno, certo? E falando agora dos jogos de domingo para vocês. Com certeza tivemos jogos nesse domingo. A vitória do Vasco diante do Atlético Mineiro no Maracanã e também a vitória suada, meu amigo, suada, do Flamengo contra o Coritiba no Couto Pereira pelo placar de 3-2, o jogo que aconteceu lá no Couto Pereira, em Curitiba. Nós vamos falar aqui de tudo que aconteceu nesse jogão e que nós vamos estar comentando nesse jogo que aconteceu durante nesses jogos de domingo do Campeonato Brasileiro, envolvendo o futebol carioca para você, tá bom? Mas a propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe nossos vídeos, ativa o sininho de notificações e também deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas outras redes sociais, no Facebook e também no Instagram do Conversas Torcedor. E não esquecendo que às 18 horas, terça e quintas-feiras, temos aí o nosso Conversas Torcedor Notícias, além também de acompanhar a nossa programação também ao vivo na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, todo sábado às 11 da manhã pela nossa rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando no YouTube do Conversas Torcedor ao vivo, vai passar ao vivo no Conversas Torcedor, também acompanhando pelo site radioNSC.com, pelas ondas da 98.7 FM e também pelo Rádiosnet. Tá bom, pessoal? Estamos juntos, né, para falar na programação, aqui no nosso papo, né, dos nossos pós-jogos também, que é sempre falando com vocês, é sempre para falar de futebol, para falar dos nossos pós-jogos, enfim, uma coisa muito bom para a gente argumentar com vocês, beleza? Vamos falar aqui, primeiramente, do Vasco da Gama, que voltou a jogar no Maracanã, né? Em que todo esse imbróglio que aconteceu, né? De não joga no Maracanã, a dupla Fla-Flu tentando resolver no caso, mas, né, principalmente o Vasco jogou no estádio do Maracanã. E a vitória do Cruz Maltino, né? A vitória Cruz Maltino no Maracanã, nas vésperas do aniversário do Vasco da Gama, que foram completados ontem, né? 125 anos, com a apresentação de Payet, que nós vamos estar falando muito sobre isso aí para vocês. Enfim, este é o detalhe. Então, o Vasco marcou no iniciozinho, na etapa inicial, segurou a pressão do Atlético e venceu o jogo do Maracanã, né? E o Serginho anotando o único gol da partida em dia de apresentação do jogador Dimitri Payet na equipe do time do Vasco da Gama, né? Toda a torcida do Vasco ficou bem feliz com a chegada do Dimitri Payet e o reencontro com o torcedor, né? E a equipe do time do Atlético Mineiro perde posição na tabela após a derrota. E aí a gente vê aí no jogo em dia de apresentação do Payet, né, o Francisco jogou, tá torcendo como nunca. Daqui a pouquinho nós vamos falar aqui sobre do caso do Payet aqui, o caso do Payet, inclusive, que ficou na torcida, né, como um verdadeiro torcedor, como um torcedor. Isso é uma coisa que se juntando aí aos milhares de vascaínos que estão lá no Maracanã, né, milhares de vascaínos que estavam lá no Maracanã. E em meia apresentação do jogador francês no Maracanã, e pode, homenageando, por voltar a atuar diante de seu torcedor, o Vasco venceu o Atlético Mineiro por 1-0 pela 20ª rodada do Campeonato Nacional. Aos 4 minutos, Serginho fez o gol da vitória, que ganhou a vaga do Orediano, né, de um rebote, aproveitando um rebote do Everson e mandando para o fundo da rede, né? E o time do Atlético tentou uma reação, pressionar o time do Vasco da Gama no ataque, mas sem sucesso, e o Atlético voltou a ser derrotado após dos dois triunfos seguidos, 2 vitórias seguidas, né, no Brasileiro. E a torcida do Vasco comemorou muito o resultado, festejando no Maracanã, mesmo debaixo de muita chuva, que teve polêmica também sobre isso,
né? Teve muita polêmica por conta disso, né? Que durante a semana e tal, depois do jogo, ontem, inclusive, que temos aí essa polêmica toda, certo? E aí temos aí com o resultado, o Vasco aparece na 18ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 16 pontos ganhos, 19 disputados, porque teremos o jogo entre Vasco e América, né, que não foi disputado ainda, entre Vasco e América foi adiado, por conta que o América Mineiro estava disputando a Copa do Brasil, também na Sul-Americana também está em andamento. Então, temos aí a situação. E o time do Atlético Mineiro perdeu uma posição com 27 pontos ganhos, 11ª colocação. Falando sobre o jogo, daqui a pouquinho vamos falar aqui do primeiro tempo, com o jogo em si, dos lances que aconteceram na partida, mas antes de falarmos aqui, porque tivemos aqui de uma recepção calorosa pelo jogador de Depay, porque o meia atacante francês foi recebido com uma grande festa, né, que merece, né, que a torcida do Vasco esperou, né, por um camisa 10 no time do Vasco, que resolvesse a vida no time, né, para tentar conseguir ter essa situação no Vasco, né? Na manhã desse domingo, o reforço recebeu o camisa 10 nas mãos da neta do Roberto Dinamite, que é a Valentina, né? Que é a neta do Roberto Dinamite, do eterno ídolo do Vasco, né? E aí teve a volta olímpica no gramado, sob os aplausos, né? E Payet ainda arriscou as suas primeiras palavras em português, né? E ficou na arquibancada, né? Na arquibancada torcendo, né? Como um torcedor, né? E junto com os vascaínos que estavam no Maracanã. E o drama que aconteceu com o Gabriel Dias, né? Depois de 13 meses parado por conta de uma lesão, se recuperando, o Gabriel Dias, que retornou ao Vasco depois de um ano parado, né? Afastado, depois de um ano afastado por conta de uma lesão, se recuperando, sentiu a perna, né? A lesão, a lesão muscular que foi detectada, a desabou no gramado, o jogador deixou o campo aos prantos, né? E foi substituído pelo Maicon, e o Dias ficou um ano recuperando de uma lesão no joelho direito. Então, só para atualizar, em que tivemos aí o Gabriel Dias, e que vai ficar 2 semanas fora por conta de uma lesão, né? Uma lesão muscular. Então, 2 semanas fora, o Gabriel Dias vai ficar. Então, é uma situação complicada para esse jogador, né? Tendo aí momentos complicados, né? Inclusive. Então, é um momento muito complicado para o jogador, inclusive, que estava se recuperando, tal, e os jogadores e até os companheiros no final da partida dedicaram essa vitória para ele também. Isso é uma coisa importante saber. Mas vamos falar aqui, meus amigos, o time do Vasco começou, falando aqui nos lances, o time do Vasco começou a partida sem o Atlético Mineiro respirar, porque aos 4 minutos de jogo, né, teve dos lances aí também, que teve dos 2 cruzamentos, né? Teve os 2 cruzamentos aí do Piton aos 3 minutos, né? De partida, que deu um lançamento para o Vegete, que escorou na direção do Serginho, mas a zaga do Atlético fecha os espaços, né? E o Vasco foi obrigado a recomeçar. No segundo lance, né, do cruzamento do Lucas Piton, o Maurício Lemos afastou, e aos 4, na terceira oportunidade, e que o Lucas Piton teve a oportunidade de cruzar, deu certo, porque o Lucas Piton, pela ponta direita, cruzamento completado, né, pelo Vegete, Everson defendeu, e na sobra o Serginho fez o gol para a equipe do time do Vasco da Gama, né? O Everson, que fez uma defesa queima-roupa antes do Serginho aproveitar o rebote, né? E festejando aí com a galera dos mais de 53.540 pessoas que estavam no Maracanã, e a festa começou aí com a festa dos Clubes Maltinos, fazendo gol aí da equipe do Vasco, o Serginho, 1-0 para a equipe do time do Vasco. E aí, o Vegete, né? O Vegete que é o artilheiro, inclusive, que veio do futebol argentino pelo Belgrano, que eu acho que ele se fixou muito bem por isso, né? Que se fixou muito bem, né? Por isso. E aí, a equipe do Vasco da Gama, tendo essa pressão, porque tendo a pressão também, aliás, depois do gol do Vasco, teve o VAR por conta da revisão, por conta do lance do
de um possível impedimento do Vegete, mas a imagem mostra que não havia posição ilegal, gol validado, e que pediu empurrão, né? O banco do Atlético pediu um empurrão do jogador do Vasco, certo? Mas não foi assinalado nenhum impedimento, e aí o gol confirmado. E aí a equipe do time do Atlético tentando se recuperar no jogo, aos 9 minutos de uma cobrança de falta, que o Hulk teve a cobrança de falta, né, de longe, com efeito, mas a bola para no colo do goleiro Léo Jardim aos 9, valendo os lances do primeiro tempo. Também outro lance com o Igor Gomes se livrando da marcação, aí avançando, aí arriscando de pé direito, né, fora da área, a bola vai alta demais, e a equipe do time do Vasco teve essa pressão aí, né, o time do Vasco com uma bola no travessão, né, aos 12 minutos, que o Lucas Piton, outro cruzamento pela esquerda, né, e o Vegete voou para cabecear, se antecipando a Everson, e a bola explodiu no travessão, né, e outro lance também de uma cobrança de falta, né, do Piton, que bateu na barreira aos 14, né, e o Vasco seguindo o jogo, né, controlando a bola e agora na defesa. Então a equipe do time do Vasco seguindo o ataque. Então, aos poucos, o time mineiro, aí o time mineiro foi se encontrando na partida, e que a equipe do time do Vasco da Gama tomando uma pressão, né, em cima do time tomando uma pressão, né? E aí teve os lances aí do time do Atlético, com o Igor Gomes, com uma boa tentativa, né, que recebeu do Hulk, tentou entrar na área, é desarmado, mas o Atlético ganha um escanteio no rebote, homenageando na cobrança de escanteio que o Igor Gomes cobrou na direção de Lemos, mas a zaga do Vasco afastou. Depois a falta ofensiva do Atlético, o time do time do Vasco tem a posse de bola. E aí, meus amigos, né, temos aí os lances, né, que passaram dos pés da dupla Paulinho e Hulk, né? Inclusive, porque a gente vai falar sobre isso. Primeiro, aos 24 minutos com o Hulk, por que eu tô falando isso aqui? Porque de uma jogada pela esquerda, o Batalha tomou a bola de Paulinho, né? O Igor Gomes deixa o Arana em condições de ir à linha de fundo, cruza no segundo poste e o Hulk tenta o peixinho de cabeça, mas a bola vai para fora. Esses erros de passes, até erros de bola do Vasco, que tem que, né, que até porque a comissão técnica do Ramon Dias precisa ter que observar legal por isso, porque deixando que o adversário jogar mais, isso preocupa muito para o torcedor, né? Preocupa muito. E eu vejo aqui que tentar conseguir que uns erros de posse de bola ou um erro, né, de um jogador, que isso pode muito custar. Esse é o detalhe, que não pode ter desatenção, né? Principalmente no meio de campo, que é muito importante saber. E aí, meus amigos, falando aqui mais sobre isso, e que temos aqui o time do Vasco tentando acelerar a partida aos 26, não perde tempo nas cobranças de falta, na tentativa do ataque pela direita, mas a defesa do Atlético bloqueou a tabela e recuperou o passe. E no lance, inclusive aqui de pé em pé, uma pressão aí entre Igor Gomes, o Arana e Paulinho, ela sobrou para o Hulk, que dispara de longe, mas ela bate na defesa, e que é a pressão do Atlético, né? E tendo aí uma situação também, a pressão, né, teve aqui agora do Vasco da Gama, né, que teve no ataque, né, o Vasco tentando conseguir, né, com o Vegete, né, que conseguiu recuperar a bola no meio de campo. O argentino é acionado no 1-1 com o Gemerson, né, e o camisa 99 viu o Everson adiantado e tenta o chute de longe, mas a bola bate na marcação, depois falta em cima do Maurício Lemos. E ainda com o lance da equipe do time do Atlético, né, o Atlético Mineiro tentando conseguir se encontrar, e ainda principalmente com a dupla Hulk e Paulinho, que a gente já falado sobre isso, né? E que aos 31 minutos, e que o Hulk recebe de Edenilson, melhor dizendo aí, que girou, toca para o Paulinho, aberto pela direita, o atacante chuta o cruzado e a bola passa perto na trave do Vasco, que vai para fora. E por sinal, o Paulinho foi muito vaiado pela torcida quando pegava na bola, e já era vaia na certa, né? Porque o Paulinho era jogador do Vasco da Gama, inclusive. E aí, o Hulk novamente,
mais recuado, né? Atua com o Hulk mais recuado, né? Buscando o jogo, que ele luta, bate, volta. E também o Saraiva tentou um cruzamento na esquerda, né? Ou melhor, de canhota, né? Para o Edenilson, mas o Robson subiu e tirou o perigo. E aí, meus amigos, temos aí aos 41 minutos que outro lance do Paulinho teve com a participação do Hulk, inclusive, né? Na zona central, né? Uma tabelinha entre os dois. Eles conseguiram avançar. O Paulinho recebeu do Hulk para tentar um chute rasteiro, né? Ainda que fraco, né? A bola vai para fora sem tanto perigo assim. Então, é o detalhe que a equipe do time do Vasco da Gama tentando fazer o detalhe sobre isso, e que o Vasco da Gama tentar fazer uma marcação, né? Tentar fazer uma marcação, né, na defesa, e o Atlético tentando fazer alguma coisa, né? Com as jogadas aí, com as jogadas do Paulinho, do Hulk, também no meio de campo com o Igor Gomes, o Edenilson, enfim, a equipe do Atlético tentando chegar mais, mas o Vasco, né, teve uma coisa que até pouquinho que deixava os caras jogar. Isso não pode acontecer, isso. Então tem que ter uma marcação bem capacitada, porque o time do Vasco precisa ter uma intensidade na marcação. Isso falta para a equipe do Vasco da Gama nesse tipo, né, para conseguir ter efetuando os desarmes muito bem. Então, terminou o primeiro tempo, para cá de 1-0, para cá de 1-0 para a equipe do Vasco da Gama, inclusive, que a gente vê aí, depois do primeiro tempo, né, de um jogo muito, né, muito truncado nos finalmente do primeiro tempo, por conta que o Vasco tentando neutralizar as tentativas do Atlético, né, tentando conseguir fazer isso. E aí, por sinal, que o Vasco da Gama teve o lance do Gabriel Peck, que bateu escanteio no meio da área, né? O Vegete subiu sozinho e a bola subiu muito, né? E aos 50 minutos do primeiro tempo, inclusive, só faltava para a gente falar sobre isso. Então, o Vasco da Gama, a equipe do time do Vasco da Gama, né? Principalmente, da equipe do time do Vasco, que abriu o marcador do jogo, mas só que o Atlético, no primeiro tempo, depois, a partir dos 20 minutos, começou a dominar as ações, né? Isso não, principalmente que o time do Atlético teve chance com o Igor Gomes, com o Paulinho, com o Hulk, para tentar conseguir fazer a marcação, que o Vasco, uma grande preocupação do Vasco é os erros de posse de bola, né? E não ter um poder de marcação. Então a equipe do Vasco precisa ter isso, um poder de marcação sobre isso aí, certo? Isso que é preocupante ainda para o Vasco da Gama, que precisa ter isso, certo? E na segunda etapa, o time do Atlético voltou no segundo tempo, né, com 1 minuto de partida, que o Vasco errou a saída de bola, né? É uma falha do Praxedes, que pediu a falta, o árbitro mandou seguir, que Paulinho toca para o Hulk, livre dentro da área, e o artilheiro do Atlético chutou forte, mas em cima do goleiro Léo Jardim, que a bola foi para escanteio. E aí teve aí a pressão do Atlético de novo, né? E o time do Ramon Dias, né, no início do segundo tempo, a equipe do Vasco tentando atacar com o Peck pela esquerda, mas a Brix do Atlético consegue se defender. A equipe do time do Ramon Dias, que era comandado pelo Emiliano Dias, em que no início da segunda etapa, subindo as linhas para tentar conseguir efetuar nas conclusões, né? Então, meus amigos, o time do Vasco tentando pressionar, né? A equipe do time do Vasco tentando subir as linhas, né? Para conseguir isso, né? Também dos lances, por exemplo, aqui do Léo, que tentou de longe aos 4 minutos, que a bola quicou na área do Atlético e o Gemerson tirou, né? Depois o Peck consegue o escanteio, e também o Peck cobrou o escanteio aos 4 minutos, com o Serginho conseguiu dominar e tocou para trás, e o Léo arriscou, a bola vai nas mãos do goleiro Everson,
né? Que dá um pulo alto, inclusive, aos 4 minutos de jogo, né? E aí, tivemos o detalhe aqui que o Medel, rapaz, o Medel, inclusive, o Medel que chegou no Vasco da Gama muito bem, inclusive, que até o exemplo, que é os 5 que tirou, que fez um desarme em cima do Paulinho, né? De uma tentativa de acionar o Paulinho pelo Atlético. Depois o Vegete sofreu a volta do Gemerson ao fazer parede, e aí teve o lance aos 10 minutos do segundo tempo, né, ou 6, melhor dizendo aqui, de um ataque importantíssimo, do lance do time do Vasco, com o Gabriel Peck, que até falei aqui que o time do Vasco subindo as linhas para conseguir no ataque, e o Gabriel Peck coloca na corrida com o Lemos, cruza rasteiro, né, na direção do Vegete, já dentro da área, mas o Gemerson fez o desarme a tempo, né? Fez o desarme a tempo aos 6 na segunda etapa. Outro lance com o Peck, inclusive, do lance aos 10 minutos de partida, no lance dele na jogada, né? Um erro de zaga do Atlético, com o Lemos se atrapalhando, o Gabriel Peck fica cara a cara com o Everson e chuta para fora a cabeça do atacante do Vasco. Foi puxado, mas o jogo seguiu e a torcida do Vasco pediu um pênalti, inclusive, mas seguiu a partida, inclusive. Então, meus amigos, o time do Vasco tentando arriscar um pouco mais para tentar fazer o segundo gol, o time do Atlético tentando fazer nas jogadas, inclusive. Então, meus amigos, o Vasco tentando seguir lá no ataque para conseguir fazer o segundo, né? E pouco tempo depois, o time do Vasco teve uma outra oportunidade, né? Teve uma outra oportunidade, inclusive, com o Vegete, aos 12, né? Que teve um contra-ataque, mais um contra-ataque do Vasco, com o Otávio cortando a bola errado. Ela fica com o Vegete, que ajeita o corpo, mas bate para fora após escorregar no gramado molhado, que tentou, não, o bloqueio foi o Hulk, né? E aí começou a chuva, né? Começou a chuva no Maracanã, né? Que teve a chuva no Maracanã desde do primeiro tempo, inclusive, que estava com os índices de chuva, inclusive, para agora que aconteceu no Maracanã. Então, meus amigos, tivemos aí 2 substituições do Atlético. Patrick e Vargas entraram para as saídas de Bataglia e Igor Gomes, né, no time do Atlético Mineiro. Bataglia e o Igor Gomes saíram para as entradas de Patrick e Vargas. Então, o time do Atlético tentando conseguir pressionar, né, com Vargas no ataque, né, para acontecer que tem mais um no ataque. O Patrick mais no meio de campo para conseguir ter mais um time ofensivo, o Atlético Mineiro tentando conseguir o resultado, né? O Hulk soltou uma bomba na cobrança de falta e o Léo Jardim voou para espalmar, para escanteio, né? E isso foi aos 19 minutos. E no escanteio, o Piton cruzou na direção do Vegete, mas o Lemos afastou de cabeça. Então, a equipe do Atlético, o Atlético Mineiro colocou os seus jogadores indo para o ataque, tendo o time mais ofensivo, né? Que é o Carlos Pracidelli, né, que é o treinador interino, né? O Filipão não estava em campo. E aos 20 minutos, no segundo tempo, né? Que o time do Vasco, já que o time do Atlético tentava mais ao ataque, o Vasco tenta nos contra-ataques, chega o Gabriel Peck fica livre na ponta esquerda, cruzou, mas o Vegete estava recuado. Na sequência, o atacante argentino teve novas chances pelo alto, mas vai para fora, né? E aos 20 minutos de partida do segundo tempo. Aí teve a substituição do Vasco com o Gabriel Dias no lugar do Robson, né? No time do Vasco, né? Que teve mais um contra-ataque, né? Com o Vasco da Gama com o Paulinho, que girou e tocou para o Serginho, aberto na direita, ele cruza, mas para ninguém a bola atravessa a área do Everson. Outra substituição com o Rossi, né, entrando no lugar do Serginho. E aí teve um Atlético Mineiro com o Pedrinho no lugar do Saraiva. O time do Atlético queria vitória de qualquer jeito, tentando conseguir fazer o gol para empatar a partida. Então, e tivemos aí uma preocupação também, né? E aí, depois da entrada do Gabriel Dias, né, que ficou afastado por lesão durante 1 ano, sofreu nova contusão muscular, precisou sair, né? E uma preocupação muito grande para o elenco, inclusive, né? Que tem uma grande preocupação, inclusive. E teve 2 substituições aí, né? O Ferreira no lugar do Ferretti, né? O atacante, pelo atacante,
e o Michael zagueiro entrou no lugar do Gabriel Dias. Então, ficou aí alguns minutos parado por conta do atendimento ao lateral direito do Gabriel Dias. Voltou a partida e a equipe do Atlético tentando conseguir trocar passes, né, com a equipe do Atlético tendo aí um atacante, né, que colocou o Pedrinho, né, no meio de campo, né, mais o meio campo, né, para conseguir dar ritmo de jogo, e a equipe do Atlético tentando aos ataques, tentando conseguir empatar, né, que aos 37 minutos, inclusive, em que até o Paulinho joga para o Patrick na ponta, ele cruza na linha de fundo, em direção a Vargas, né, sem altura para disputar. E aí a torcida do Vasco vibrou, por exemplo, o Michael deu uma bela bolada no peito do Vargas, ainda ganhou o lateral, inclusive, aos 38, que a torcida comemorou, inclusive, né, do lance, o exemplo de raça, né, dos jogadores do Vasco, que até estava faltando, né, para a equipe do Vasco da Gama, inclusive, nesse tempo todo. Aí entrou o Allan Kardec no lugar do Paulinho, né, que agora tem três jogadores de área, né, com Paulinho, ou melhor dizendo, Allan Kardec, o Hulk e o Vargas, né, indo para o ataque, inclusive. Então, a equipe do time do Atlético tentando, mas o time do Vasco quase fez o segundo para liquidar a partida com contra-ataque de 4-2, né? O Rossi não conseguiu concluir a jogada, e depois disso, o Prachetes vai na categoria e sofre a falta de Otávio após o chapéu, né? E aí, aos 41 minutos, aos 42, cobrou a falta, mas o Atlético afastou, o Paulinho tentou um elástico na ponta, ganha lateral e pede a torcida cantar, né, no Maracanã e comemorar com a equipe, né, inclusive, né, no final, na parte do Vasco, estava ganhando o jogo, e o Paulinho teve aí o lance aí, né, bateu a falta com categoria no efeito, né, a bola bate no travessão do Atlético, vai para fora, segunda bola na trave no jogo, quase foi o segundo gol, né, inclusive. Aí a resposta do Atlético no lance do Hulk, o Léo Jardim fez grande defesa em chute do Hulk, de fora da área, no campo molhado, né, que já estava, né, encharcado por causa do Maracanã aí, inclusive. E, de novo, o Léo Jardim fez boa defesa, né, do lance na cabeçada do Maurício Lemos, né, após a cobrança de escanteio na equipe do time do Atlético. Então, meus amigos, era um polo aquático, né, no final da partida, inclusive, né, polo aquático, que a bola ficou presa nas poças d'água, atrapalhando o andamento do jogo, que foi uma polêmica, uma grande polêmica no gramado molhado, uma grande polêmica. O gramado é uma grande polêmica que teve aí nessa semana. Então, meus amigos, o Atlético teve a chance nas últimas catadas de jogo aí, inclusive, né, de uma falta perigosa em cima do Hulk, né, na entrada da área, e foi agarrado pelo Léo, né, no pivô, né, o zagueiro do Vasco ficou pistola da vida, inclusive, aí, né, em umas situações, e aí, no chute do Hulk, inclusive, é bloqueado o Vasco, sai no contra-ataque com o Gabriel Peck, e que ganha tempo no jogo, né, aos 49 minutos, né, inclusive que ganhou um escanteio, o Vasco ganhou um escanteio para tentar conseguir, né, pressionar os jogos. O Vasco estava tentando acabar com o jogo, e até também os reservas do Vasco aí pedindo para acabar o jogo, pedindo para acabar a partida, e aí acabou o jogo com a vitória do Vasco da Gama, inclusive, até também no último lance, né, com o Everson, que errou o chute na área. Antes disso, o Everson errou o chute na área do Vasco e dá o contra-ataque para o rival, né, mas o Gabriel Peck perdeu a chance, e aí acabou o jogo, né, festa do Vasco da Gama com mais de 50 mil pessoas, 53.540 pessoas no Maracanã, o Vasco da Gama conseguindo a vitória importante, né, a equipe do time do Vasco da Gama, né, o detalhe, né, que o Léo Jardim defendeu aí, assim, em oportunidades aí, inclusive, né, defendeu em grandes oportunidades, né, foi o herói do segundo tempo de partida, o Léo Jardim, então, e a torcida do Vasco comemorou aí o triunfo nesse reencontro com o time. Então, números na partida, 59% do Atlético Mineiro contra 41% do Vasco em posse de bola, faltas 20-14 para o Vasco, finalizações 16-10 para o Cruz Maltino
e chute no gol 5-3 para a equipe do Atlético Mineiro. Então, o Vasco da Gama conseguiu uma grande vitória diante da equipe do time do Atlético Mineiro. Vai jogar contra a equipe do time do Palmeiras no próximo domingo, 6h30 da tarde, no Allianz Parque, em São Paulo. E no mesmo dia, às 6h30 da tarde, o time do Atlético recebe o Santos, que pode ser lá na Arena MRV, por conta, né, que pode estrear no seu novo estádio o Atlético Mineiro, certo? Vamos falar aqui agora, pessoal. Vamos falar aqui agora, resumindo o que aconteceu com o Flamengo, meus amigos. Flamengo. Eita, venceu o jogo, mas não conseguiu ainda mostrar, né, o bom futebol ainda, né, para o seu torcedor, né, inclusive que está muito preocupada pelo rendimento do time do Flamengo, né, mesmo com a vitória, o Flamengo, né, teve aí de algumas deficiências, né, no jogo, né, está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos ganhos, com um golaço do Gerson no final da partida, né, e com o Flamengo vencendo essa partida, subindo para a 3ª colocação do Campeonato Nacional, né, e no apagar das luzes, inclusive, que o Gerson, né, fez o golaço, o Flamengo arrancando a vitória lá no Couto Pereira, graças a um belo gol de Gerson, né, que fez um golaço já aos 48 minutos do segundo tempo. Então, o Flamengo venceu contra o Curitiba, né, subindo para a 3ª colocação do Campeonato Nacional com 35 pontos ganhos. Gabigol e Arrascaeta também marcaram para o time do Flamengo, e o Edu e Robson marcaram os gols para a equipe do Curitiba. E nesse domingo, né, na outra ponta, o time do Curitiba pode valorizar a boa atuação que teve dentro de casa, mas segue atolado na zona de abaixamento do Campeonato Brasileiro. O time do Flamengo, 35 pontos ganhos, 3º colocado. Ultrapassou o Grêmio por causa da derrota do time do Grêmio pelo placar de 2-1 de virada. E o Curitiba perdeu uma posição, é o 19º, né, e que foi superado pelo Vasco, que também triunfou, que já falamos aqui no campeonato, na 20ª rodada. Então, meus amigos, falando sobre isso aí, pessoal, e falando sobre isso, porque quando tudo parecia definido para 2-2, né, o Flamengo tentando conseguir o gol, o time do Atlético, o time do Curitiba, melhor dizendo, pressionando para fazer o segundo gol, o Gerson apareceu para ser um personagem principal da partida, né? Após a roubada de bola do Thiago Maia, passe do Luiz Araújo na intermediária de ataque, né? E na entrada da grande área, o Gerson, né, acertou um bonito chute de fora da área aos 48 minutos no segundo tempo, impedindo de um resultado frustrante para o Flamengo, né, que saiu atrás no marcador, conseguiu reagir para ficar com a vitória, inclusive. Então, para falar aqui do primeiro tempo, inclusive, para a gente falar, o Couto Pereira acompanhou aí, né, diga-se de passagem, acompanhando aí, uma primeira etapa movimentadíssima, com as diversos lances de perigo, né, para os dois lados, né? O Flamengo, tivemos aí o Flamengo com a linha losango de novo, né, por conta disso, né, o losango de novo, né, com o Gerson, Everton Ribeiro nas pontas, o Pulgar na volância e o Arrascaeta no ataque, juntamente com o Bruno Henrique e Gabigol. Voltando aos tempos da situação do Dorival Júnior, né, no ataque da equipe do time do Flamengo, que o Dorival Júnior fazia no Flamengo, né, inclusive. Então, meus amigos, com o time do Flamengo, né, vencendo pelo placar de 2-1, né, que a equipe do time do Flamengo, vamos falar aqui dos lances, porque o time, né, teve 2 pênaltis, né, no início do jogo, porque o time das duas equipes que tiveram um primeiro tempo movimentado na partida, no estádio do Couto Pereira. No primeiro lance, foi com o Flamengo, inclusive, a 1 minuto de partida, que teve uma triangulação entre o Gerson, o Bruno Henrique e a Arrascaeta, e que o Bruno Henrique cruzou para o Gabigol, que pegou mal na bola, isso tudo a 1 minuto de partida, né? 1 minuto de partida. A equipe do time do Flamengo pressionando com o Gerson, com a Arrascaeta aos 8 minutos, outro lance aos 8, né, que achou um bom passe para o Arrascaeta, livre, centralizado na área, entrar na área,
Ele tentou um chute, mas a bola saiu, né, forte demais por cima do gol do Gabriel, o goleiro do time do Flamengo, ou melhor dizendo, do Curitiba, em que o time do Curitiba tentou, né, com o Edu, que fez um trabalho de pivô, dominou a bola e aplicou uma caneta em cima do Gerson. O lance levantou a galera, mas o bandeirinha assinalou o impedimento, né, que voltava na posição irregular, os 9, né? E aí teve o pênalti, né? Pênalti a favor da equipe do time do Curitiba, né? No lance do Felipe Luiz com o Robson, né? Que o árbitro assinalou, né? E o time, né, por conta do lance de pênalti, né? Que até foi checado no VAR, né? Por conta se teve uma posição irregular no lance, mas não teve nenhuma posição irregular. E aí teve o pênalti marcado para o Curitiba, que o Robson marcou, bateu no alto e no canto esquerdo do Matheus Cunha, que chegou a tocar na bola, mas não conseguiu fazer a defesa. E aí é o 9º gol, né? Teve aí o lance aí, né? Inclusive, né? O jogador fez o 8º gol dele em 2023, né? O 3º de pênalti, inclusive. Mas no outro lado, isso foi aos 10, né? Aos 14. 3 minutos depois, o Flamengo teve aí o pênalti, né? Num lance idêntico, né? Penalidade do Curitiba, o Fabrício Bruno lançou para o Wesley, o Marcelo Moreno chegou por trás, né? E o Wesley, né, foi derrubado na pequena área, foi pênalti, né? E o Gabigol no alto, no canto esquerdo, sem chance para o Gabriel, que ainda tocou na bola também. E o Gabigol empatou. E um momento muito especial, o Gabigol, ele fez o gol de número 152, né? 152 com a camisa do Flamengo, né? Como assim, 153, até lembrando aqui do lance, com a camisa do Flamengo, inclusive, né? Pré-história, e até se igualando ao Leônidas da Silva, né? Que a gente tem que procurar aqui para a gente saber, porque o pênalti, né? Que marcou o 8º gol dele de pênalti na temporada, inclusive. Então, o Gabigol fazendo os gols e o time do Curitiba teve uma pressão com o Diogo Batista, né? Que arriscou o chute de fora da área, mas a bola desviou na defesa do Flamengo, né? E na cobrança de escanteios, foi aos 21, aos 23, né? Numa cobrança batida na fechada, mas a defesa do Flamengo, né, afastou o perigo, mas na sequência o Diogo Batista cruza sem direção, né? Teve aí a cobrança de escanteio pelo lado do Flamengo aos 25, né, com o Arrascaeta pegando a sobra, cruzando a área novamente, o Léo Pereira desviou para trás e o Gabigol, né, chuta sem direção. E aí, por falar nessa verdade, porque o detalhe com o Bruno Henrique, meus amigos, o Bruno Henrique era o dono da partida na primeira etapa, né, que a gente tem que falar aqui que o Bruno Henrique, acionado pela esquerda, e que mesmo sem ter marcado na primeira etapa, foi ele que criou jogadas de ataque do Flamengo, inclusive, né? Porque, né, tem aí nas situações, né? Que tendo as situações também de momentos. Então, e também no lance, teve aí o lance também do lance também inclusive, uma delas, de jogadas aí do Bruno Henrique, e uma delas aos 28 no gol, ou no lance do Bruno Henrique, que fez uma bonita jogada pela direita, melhor dizendo, né? Cruzou para trás, o Gabigol chegou chutando e a bola explodiu no travessão, na sobra. O Wesley finalizou, mas não pega bem na bola que sai pela linha de fundo. Saiu pela linha de fundo, inclusive. Então, e aí, meus amigos, falando sobre isso, principalmente aí que o Bruno Henrique fazendo umas jogadas, inclusive, que eu tinha falado aqui, que o Bruno Henrique, ele era dono da partida na primeira etapa. O melhor do Flamengo na primeira etapa, inclusive. Então, o que a gente está falando aqui? Primeiro, com a participação do Bruno Henrique, que teve no chute do Gabigol no travessão, os 28. E 2 minutos depois, o Bruno Henrique escapou, né? Fez uma linda jogada pela esquerda, passa por 2 marcadores, cruzou na medida para o Vitor Hugo, né? Que toca de cabeça para o Arrascaeta, livre na pequena área, né? Antes, né? Que teve na cabeçada do Vitor Hugo, que tocou para o Arrascaeta, que mandou para a rede, livre na pequena área, cabeceando para as redes, virando o jogo para o Flamengo. Então, e aí o time do Curitiba errando nos passes, né, parecendo afobado na partida, o Flamengo leva o perigo todas as vezes que desce,
para o ataque do time no jogo, inclusive, né? Porque e o time do Atlético, homenageando, né, a equipe do time do Curitiba, também com o Marcelino Moreno, que deu muito trabalho na equipe do time do Flamengo, entre elas, aos 34 minutos, teve um milagre que aconteceu no lance aos 34, com o Marcelino Moreno que faz o cruzamento na esquerda, o Robson cabeceou, o Matheus Cunha faz um milagre, né? Na volta, a bola bate no braço do Wesley, os jogadores do Curitiba pedindo um pênalti, mas pro meu modo de ver, que o negócio que não foi configurado o pênalti, né, que falamos aqui, que bateu no braço sem querer, né, que não foi assim de uma maneira, né, de uma maneira voluntária para ser pênalti, não foi, né? Isso, e aí acabou seguindo a partida, né? O outro lance do Flamengo tentando aos 35 minutos com o Pulgar, que arriscou a finalização de fora da área, a bola desvia no Kusevich mandando para escanteio. Aí o Flamengo, mais uma vez, né, tendo aí o bombardeio do Flamengo nesse jogo, no finalzinho da primeira etapa do lance, após o escanteio, né, a cobrança de escanteio, o Fabrício Bruno recebeu na área e chutou, o Kusevich tirou, na sequência a Arrascaeta cruzou novamente na área e o Léo Pereira cabeceou sem ângulo, a bola vai para a linha de fundo aos 38 minutos, né? A equipe do time do Curitiba tentando responder com o Marcelo Moreno, que recebeu na esquerda, cruzou fechado e Felipe Luiz fez o desarme para escanteio numa descida boa da equipe do time do Curitiba. E aí temos aí o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique tentando, né, conseguir a fazer as jogadas. E mais uma vez o Bruno Henrique, né, sendo perigoso nos contra-ataques, né, do time do Flamengo, na inteligência de um jogo, da inteligência do camisa 27 do Flamengo, né? O Arrascaeta lançou para o Gabigol, que fica no 2-1 contra, né, 2 contra 1, né, diante da defesa. O Bruno Henrique passou livre embaixo, recebeu o passe, mas chutou nas mãos do goleiro Gabriel, que deveria devolver para o Gabriel para tentar fazer o segundo gol. Não conseguiu fazer. E a equipe do Curitiba tentou corresponder, né? O Gerson perdeu a bola, que sobra para o Edu. Na cara do gol, o Matheus Cunha deixou o corpo na frente, fez uma bela defesa. Depois o Fabrício Bruno desarmou, né? Afastou aos 43 minutos. Então, meus amigos, né, temos aí, meus amigos, que o time de um destaque no Flamengo, pelo lado do Flamengo, do primeiro tempo, destaque que eu falei aqui, Bruno Henrique, né? O destaque foi Bruno Henrique, e no outro lado, Marcelino Moreno, que teve aí algumas jogadas, inclusive do lance que o Matheus Cunha defendeu, né? Do lance do Marcelino Moreno, que teve, do Marcelino Moreno que cruzou para a área e que teve uma grande defesa do Matheus Cunha no jogo, né? Isso foi aí do lance que aconteceu. Na cabeçada do Robson, inclusive, né? E na segunda etapa, meus amigos, né, tivemos as substituições da equipe do time do Curitiba, com as entradas do Matheus Bianchi e do Natanael, para as saídas do Flan Sérgio e também do Diogo Batista. Então, e com 1 minuto de partida, 35 segundos de partida no segundo tempo, em que o Jamerson cruzou na esquerda, Fabrício Bruno errou ao tentar fazer o corte, o Edu, né, ficou com a sobra para tentar fazer o gol e fez, né, marcando o gol para a equipe do time do Curitiba, né, que é o primeiro gol dele pelo Curitiba, inclusive, né, pelo Curitiba. Então, a equipe do time do Curitiba tentando fazer, né, já na segunda etapa de uma maneira a etapa movimentada, envolvente, deu lugar à exibição de erros e muitas faltas, inclusive, né, de faltas defensivas, né, por exemplo, aos 4 minutos de jogo, né, que errou o domínio, Matheus Bianchi aos 3, e a bola bate na mão, né, e aí saiu para a lateral, o jogador do Curitiba caiu no gramado reclamando de dores, né, recebendo um atendimento médico. Depois, os 3 no mesmo, né, com o Léo Pereira e Matheus Bianchi dividiram a bola, mas o zagueiro do Flamengo levou levou a pior no lance, e o atleta do Curitiba deixou o bico da chuteira do tornozelo do atleta do Flamengo, dos lances, inclusive aí, de muitos passes também, né, também com o Felipe Luiz errando passe, Bruno Gomes carregou até o ataque, superando a marcação do Flamengo. No momento de dar o passe para o Marcelo Moreno, o volante do Curitiba erra a execução aos 6, né? E
também dos lances também, inclusive com o lance do Wesley, do Flamengo, se enrolando no momento do cruzamento, saiu com a bola e com bola em tudo para a linha de fundo aos 13. E aí teve a substituição do Flamengo, 2 substituições para as entradas do Everton Ribeiro e do Ayrton Lucas, dando os lugares. O Ayrton Lucas e o Everton Ribeiro entraram nas vagas de Vitor Hugo e Felipe Luiz. E o Coritiba colocou aí o Diogo Oliveira no lugar do Edu. Então, as equipes, né, das equipes aí do time do Coritiba do Flamengo, principalmente aí do Flamengo, que também teve no passe do Léo, recebendo passe longo na esquerda, não conseguindo domínio e a bola saiu pela linha de fundo, erros de passes aí, inclusive. E aí teve a falta, isso foi aos 18, né, aos 22 minutos, o Marcelo Moreno teve a cobrança de falta a seu favor, cobrando a falta por cima do gol sem perigo. E aí a equipe do Flamengo aí teve essa situação também dos ataques, né? O time do Flamengo, né? Por exemplo, aos 23, que teve o lance do Gabriel para o Robson, que dominou já a tentativa, né, de entrar na área do Flamengo, mas o Ayrton Lucas faz o corte para escanteio, né? Que o Gerson cortou aos 23 minutos, né? E aí teve aí uma lambança, né? Uma lambança entre o Fabrício Bruno e o Pulgar, saída errada do time do Flamengo, né, aos 25, né, com o Marcelo Moreno recebeu de frente para o gol, tocando para o Bruno Gomes. O volante tentou chutar, ou melhor, tentou driblar, mas se enrolou e saiu com a bola, com bola em tudo pela linha de fundo, né, aos 25 minutos. Né, que essa marcação do Flamengo, a marcação do Coritiba no segundo tempo, a marcação do time do Coritiba, né, nos 25 minutos do segundo tempo, funciona, e o Flamengo teve dificuldade para tentar sair jogando. E aí o time do Curitiba dominando as ações da segunda etapa, inclusive. Então, teve aí o Luiz Araújo, entrou no lugar do Gabriel. Aí eu pergunto para vocês, essa situação também do Sampaoli, que o Gabriel não é visto como centroavante, é como ponta. Dá para entender isso? Porque eu estava vendo no jogo contra a equipe do Grêmio, em que eu vou no jogo da Copa do Brasil, e teve no lance aí que o Arrascaeta era um centroavante, que até o Gabriel foi substituído e tal, e visto como centroavante o Arrascaeta. Aí é uma preocupação. Aí tendo o Bruno Henrique agora como centroavante. Aí não dá para entender. Agora, o Bruno Henrique é o concorrente do Pedro para ser centroavante? Aí fica complicado. Aí é uma situação bem complicada aí. E aos 25 minutos, o Bruno Henrique teve a chance de gol, né, com o Ayrton Lucas cruzando da esquerda. A defesa do Curitiba afastou errado, afastou com o Jamerson, mas o Bruno Henrique pegou a sobra e arriscou um voleio. A bola saiu à direita do goleiro Gabriel, né? E tentar conseguir mais solto, né, o time do Flamengo, mas ainda está muito abaixo na partida antes dos 30 minutos de partida. E a equipe do time do Curitiba tentando conseguir o gol da vitória, colocando Lisieiro e Caio César nos lugares do Marcelo Moreno e do Gomes, né? E, sim, erros e mais erros. Erros e mais erros no jogo, né? Inclusive, nesse finalzinho de jogo, porque erros de passe das duas equipes nessa segunda etapa, que o jogo não flui e cai muito de nível, né? Comparado à apresentação da primeira etapa, do que foi muito movimentada, e aí vendo a situação. E também teve um erro, né, do time do Coritiba, inclusive com um erro de passe do Matheus Bianchi, que não estava sendo pressionado, melhor dizendo aqui para a gente falar aqui, e aí teve as substituições aí com Pedro e Thiago Maia entraram para as saídas do Bruno Henrique e o Bulgar, certo? Aí o Flamengo tentando pressionar com o Luiz Araújo, tendo uma finalização com perigo no segundo tempo, com o Luiz Araújo buscando mais o ângulo direito do Gabriel, com uma batida colocada, a bola foi para fora, aos 38, e aí tentando aí conseguir as jogadas, o time do Coritiba tentando conseguir mais se lançar para o ataque, tentar conseguir a vitória, né, com o Jamerson, que foi a linha de fundo, cruzou na área, mas o Léo Pereira afastou na sobra. O Diogo Oliveira dominou, mas não consegue finalizar aos 38 minutos. Outro lance do Caio César, driblando o Ayrton Lucas, que sofreu falta.
E na cobrança de falta aos 43, isso foi aos 42, né? Do Caio César, do lance do Ayrton Lucas em cima do Caio César, aos 43, na cobrança de falta, o Henrique desviou para trás e quase que o Matheus Bianchi consegue completar para as redes. E outro lance do Bruno Gomes, aos 44, de uma boa descida do time do Coritiba, o Matheus Bianchi lançou para o Natanael, que cruza na segunda trave, e o Robson ajeitou para o meio da área, e o Bruno Gomes cabeceou, e aí ia cabecear, mas o Fabrício Bruno apareceu bem para dividir do lance, para impedir o gol, né, inclusive. E aí, outro lance do Matheus Bianchi, que foi lançado em profundidade e ganha o Léo Pereira na corrida, mas chutou para fora. Mas, meus amigos, do importante, né, que você tenha as situações, o que o Flamengo, que eu falei, que é pela individualidade dos seus jogadores que decidem a partida, né? No momento que tenha pela individualidade dos jogadores que o Flamengo ganha a partida. Naquele momento que acontecer, já aos 48 minutos, tendo mais 6 de acréscimo, e aí o gol do Gerson, né, que decidiu a parada aos 48 minutos. Né? E o Thiago Maia rouba a bola, né, do jogador Lisieiro, né, na intermediária de ataque. Rolou para o Luiz Araújo, né, que tocou para o Gerson na entrada da grande área, né, acertando o bonito chute. A bola entra no ângulo direito do Gabriel, né, sem chance para o goleiro, né? E esse foi o gol aí, o 20º gol dele com a camisa do Flamengo em 151 jogos, né, com a camisa do Flamengo, né? Então o Gerson decidindo o jogo, né, no apagar das luzes, o Flamengo conseguindo um resultado, mas há uma preocupação aí, há uma grande preocupação, né? Porque o Flamengo não vinha jogando bem nesses últimos jogos, então há uma grande preocupação para essa equipe do técnico Jorge Sampaoli. Então, o time do Coritiba, o time do Flamengo, que jogou mal no segundo tempo, melhorou com a chegada do Luiz Araújo, né? E também exagerou os erros de passe também na marcação, que já tinha falado sobre isso. E pelo lado do Coritiba, que no empate animou o time do Coritiba, que dominou o adversário por bons minutos após as mudanças feitas pelo técnico Thiago Kozlowski, que é o técnico da equipe do Coritiba, interinamente, né? E esteve perto de marcar, esteve perto de marcar dos lances, né, que nós acabamos de falar aqui, principalmente na segunda etapa, porque teve 2 ou 3 oportunidades para fazer o gol, né, no segundo tempo, né, principalmente depois dos 30 minutos. Depois dos 30 minutos. Porém, esbarrou a falta de pontaria e preciosismo dos seus jogadores, dos seus atacantes. E aí teve no lance do Gerson, que acabou com o jogo, né, com o lance do chute dele para o fundo da rede. E o Flamengo volta a jogar contra a equipe do Internacional a partir das 18h30 no Maracanã, entre aspas, por conta do Maracanã que foi fechada para conseguir de uma situação do gramado, né? Inclusive, que é um ponto de interrogação, né? Inclusive, e qual será o estádio que o Flamengo vai jogar, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, o Flamengo enfrenta contra a equipe do Internacional às 18h30, em casa, e o Coritiba atua novamente contra o Fortaleza, né, no jogo aí, que será definido ou no Castelão ou no Presidente Vargas, lá em Fortaleza. O jogo vai ser fora de casa, a equipe do time do Coritiba. Então, números da partida: 62% para o Flamengo, 38% para o Coritiba em posse de bola, faltas 10 para cada lado, finalizações 17-15 para o Flamengo e 5-4 para o Flamengo em chutes no gol. Beleza? Então, o Flamengo terceiro colocado na competição, com 35 pontos ganhos. O time do Coritiba é o 19º colocado, com apenas 14 pontos ganhos. Então, o Flamengo conseguindo aí uma vitória. Agora o segundo turno começou o segundo turno. Meus amigos, final aí, meus amigos, cada jogo é final de campeonato, com certeza que nós vamos estar acompanhando esse Brasileirão 2023 que chega na sua reta final, beleza? Gente, amigo, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo com vocês. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixe o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e ainda acompanha pelas outras redes sociais, no Facebook, também no Instagram, @conversastorcedor. E não esquecendo que você pode nos acompanhar através do Conversa Torcedor Notícias no YouTube, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas, e também acompanhando
o nosso programa Conversa de Torcedor ao vivo, às 11 da manhã, pela nossa rádio NSC 98.7 FM, a onda que estica o seu coração, com você que está ligado na programação, no YouTube do Conversa de Torcedor, na rede social, no YouTube, inclusive, né? Na rede social do YouTube do Conversa de Torcedor, melhor dizendo, nas ondas na rádio 98.7 FM, na rádio do Nosso Senhor de Copacabana, ainda também pelo site radioNSC.com e também pela RádioNet, tá bom? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo aqui do Conversa de Torcedor, aqui no nosso pós-jogo para você. Muito obrigado, galera. Aquele abraço. Tchau, tchau, galera!